Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar como fazer um dos melhores aviões de papéis do mundo, que é esse aqui que vocês estão vendo. Vou dar uma focada nele, aqui, ó. Bom, nesse vídeo aqui, esse tutorial, na verdade, eu já tinha feito praticamente no começo do meu canal. E eu tive que deletar o vídeo porque eu tinha colocado uma música com direitos autorais, então eu tive que deletar, já não tá mais no canal. E bom galera, eu ainda tô editando o vídeo da viagem, que tá bem demorado, que eu tô narrando, editando, cortando as partes, coisa e tal. Então eu queria, e meu canal já tá um bom tempo sem vídeo, então eu quero fazer o tutorial desse aqui antes de colocar o vídeo da viagem. Também galera, só pra vocês terem uma ideia das estatísticas do canal, eu vou falar aqui pra vocês. Nesses últimos 30 dias, eu ganhei 1.530 inscritos, é praticamente uma média de 50 inscritos por dia. No total, eu tô com 17.353 inscritos. É bastante coisa. E também as visualizações. Nos últimos 30 dias, eu peguei 245.282 visualizações. É uma média de 8.100 por dia. É muita coisa. E no total, eu tô com 4,5 milhões. É muito número. Então não tem ideia de como o canal tá crescendo. Bom, eu vou parar de enrolar e vamos para o tutorial. Então galera, esse é meu primeiro vídeo com a minha nova câmera que eu comprei na viagem, que eu ainda vou mostrar ela melhor no vídeo da viagem, né, que eu tô editando, e é uma câmera muito boa, é uma Canon 600D, também conhecida como T3i. Se você quiser dar uma pesquisada, tô deixando o nome dela aí na descrição. Então, bora pro vídeo.